Olá, senhores. Este é o vídeo número 47B. Eu fiz 47, agora temos 47B. Por que 47B? Porque eu tenho outros já prontos. Então é para seguir a sequência. Mas eu acho que isso aqui é muito importante. Por quê? Vou falar novamente do início da criação na Terra. Vamos ligar mais os fatos, porque os vídeos são pedaços, né? Então a gente vai aqui fazer vamos dizer, recordar. Então, como as energias, o estudo sobre as energias do Criador nos ensina que essa luz criadora projeta centelhas, que tem vários nomes. Uns dizem, chamam de luz astral, centelha, né, divina, outros fator, outros, deixa eu ver se eu lembro mais alguma denominação. A partícula, não falei a partícula? Partícula, que deve ser a tal partícula que os cientistas já descobriram que é a menor partícula do universo e, segundo o estudo das energias, realmente a partícula do Criador é aquela bem pequenininha. E essa partícula não é material. Essa partícula é em luz. Imagine uma lâmpada e aquilo minúsculo, um pontinho minúsculo, é essa a partícula que se junta com outras partículas para começar a formar a criação, que pode ser aleatória, pode não ser aleatória. Pode ser que cada uma partícula daquelas tenha uma finalidade de fazer uma determinada criação, ou seja, estrelas, planetas, depois vidas dentro do planeta, etc, etc. Porque a partícula do Criador está em toda parte, em todo lugar. Muito bem, então, depois daquele caldo todo, né, daquele fogo como se fosse um vulcão, vamos dizer assim, os vulcões e aquela larva que está dentro do vulcão, nada mais é do que sobras do que se iniciou o planeta Terra, né? Eu não sei lá porque que isso permaneceu lá e dá esses problemas desastrosos, sei lá. Mas era assim. E essa coisa que querem apavorar as pessoas, porque o vulcão pode dar um tsunami. Quando a lava do vulcão entra na água, ela se solidifica imediatamente. Ela forma uma ilha ou arquipélagos, pedacinhos de terra, né? Então não precisam ficar alarmados. Teria que ser, então, uma coisa uma extensão muito grande, mas mesmo que fosse uma extensão muito grande, essa lava no mar, ali no mar, a meu ver, não poderia ter um tsunami. Só se esse vulcão desabasse, porque eles são imensos, largos, altos, uma imensidade. Então, se aquilo começasse a desmoronar e caísse no mar, aí sim, aí ia produzir, quando aquilo descesse na água, aquilo ia produzir uma energia que ia fazer com que a água subisse. Aí subisse, aí sim. Então vamos raciocinar, né? Porque as pessoas, aquele vídeo que eu fiz de aceitação, as pessoas aceitam. Não, vamos raciocinar, gente. Eu procuro raciocinar. Não sou nenhum gênio, não, mas eu procuro, né? Peraí.
Por isso que é bom ler de tudo, saber um pouco de tudo, que aí a gente, né, consegue. Bom, então o planeta ficou aí bilhões de anos, como outros planetas, bem primitivo, e aí começou a aparecer o vapor, que deu água, aí esse vapor fez com que aparecesse aquela vegetação rasteira, que é o bolor, né? Que do bolor foi retirada a penicilina, e daí vai surgindo outras plantas, a própria natureza. Aí ainda não teve a mão de extraterrestres geneticistas, ainda não teve. Então, vamos dizer assim, o planeta Terra primitivo, criado pelo Criador. Muito bem. E vai se formando as energias para que a Terra ou qualquer outro planeta fique no ar, fique suspenso. Então, o planeta Terra, como os outros planetas, são aprisionados em energias para que eles não caiam e vá danificar outras criações, outros planetas, ou que não vá contra luas, contra asteroides, etc, etc. Então, tudo é energia no universo. Só que a Terra é uma energia condensada. Porque na nossa atmosfera, quando chega a um certo ponto, ela é fria. E quando houve aquelas partículas que se juntavam e não dava certo, elas populavam, aí já voltava, aí caía, mais ou menos isso, então solidificava. E cada uma dessas partículas tem uma forma geométrica. Primeiro, ela se lança na parte geométrica masculina, que é uma reta. E aqui ela pode continuar sendo masculina, ou aqui ela poderá ser feminina. Então, essa é feminina, essa é masculina. E qualquer uma delas, por exemplo, essa aqui é masculina, assim, essa é masculina e essa é feminina, que é uma curva, é assim. No universo há imensidades de formas geométricas. Isso tudo é em luz, gente. Isso é luz, essa forma é luz, são fios finíssimos de luz, isso tudo. Bom, então, aí vai formando. Então, depois de milhões de anos, começou a se formar as primeiras formas de vida, que o cientista diz que foram bactérias, possivelmente sim, foi se formando. E originou umas formas, parece que de símios, tipo símios, mas que já dava de meios eretos. Pelo estudo das energias, eles dizem que havia uma certa forma de vida aqui e eles não sabem explicar como surgiu isso. Então, é a própria natureza, o desenvolvimento naquele planeta ainda primitivo, seja a Terra ou seja outro planeta. Então, dependendo das substâncias químicas que ali existe, dependendo do tipo de energia e do som que essa energia emite, então vai se autoproduzir alguma coisa, alguma vida, né? E essas vidas aqui, elas deveriam ser muito grosseiras. Se existir uma forma de rosto, formas e corpo muito grosseiros, brutos, vamos dizer, falando claramente. Aí ficava ali. Os dinossauros, não sei se, até hoje a gente não sabe se foi da própria Terra que nasceu essas formas de vida,
ou se foram os primeiros seres extraterrestres que vieram para cá. Muito bem. Estou recapitulando tudo. Então aí, um belo dia, estão essas formas aqui e tal, e os dinossauros, e aí veio uma navezinha lá de não sei onde, dos extraterrestres, e que parece que os primeiros foram os pleiadianos, os que se denominam hoje pleiadianos, mas certeza, não sei. Mas eles dizem que vieram formar vidas. Parece que foram os primeiros. Bom, é possível que tenham eliminado. O cientista diz que alguns foram eliminados pelos acontecimentos na Terra, catástrofes. Mas um outro estudo mostra que muitos desses dinossauros tinham um orifício, como se tivesse sido projetado uma arma, uma bala de arma na cabeça deles. Morreram por causa disso. Então, a conclusão que se chega foram duas causas que eliminaram esses dinossauros. Por matança ou por matança natural, morte natural, ou morte por catástrofe, ou crime, para ser explicando mais. Então, esses seres vieram, e o cientista diz assim, nós descendemos dos africanos, nós descendemos da raça negra. Bom, e aí nós temos que ir ao passado de uma outra raça que veio pousar aqui na Terra, na terceira dimensão, e que para eles, na época, só existia a Terra, a terceira aqui, porque a Terra, ela já foi de quinta dimensão, porque havia seres que evoluíram. Então, é considerado quinta. Bom, mas toda a parte material, se aqui, quando eles chegaram, era material, então era de terceira, eles entraram na terceira dimensão e não na quinta, como se diz. Então, estavam aqui na terceira dimensão e muitos de nós que ainda somos descendentes, ou somos os mesmos que reencarnaram dessa época, estávamos na terceira dimensão. Tudo meio confuso, né? Bom, e esses seres vieram, que são os Anunnakis, ou denominados Nefilins, que são seres do planeta Nibiru, que eles precisavam encontrar ouro. E vieram dar uma olhadinha aqui nessa terceira dimensão para ver se tinha ouro. E eles ficaram na região onde tem os árabes, onde tem o Iraque, mas exploraram o ouro lá na África, no sudoeste da África, em Goldonalândia, mais ou menos esse nome, que afundou após a mudança dos eixos da Terra, dos polos, né? Então, quando eles vieram, ainda não existia a Lemúria, porque a Lemúria ela surgiu quando esse continente lá do sudeste da África submergiu. Então, esses seres tiveram a necessidade de fazer escravos, porque tinham geneticistas entre eles e fizeram os escravos que foram colocados na África. Eu já li sobre umas outras informações, um estudo, que eu não lembro se foi livro, se foi na internet, sei lá. Eu
tanta coisa que acaba a gente perdendo, né? Não é o importante, para mim é importante saber aquilo que está me parecendo que é verdade, então eu fico com aquilo. Há uma outra informação que diz que os lemurianos eram escuros. Então, seriam esses escravos, não se sabe, né? Seriam esses escravos esses seres feitos de uma cor mais escura para diferenciar deles, dos Anunnakis, que eram metade pleiadianos e metade reptilianos, e que muitos deles tinham uma forma reptiliana. Será? Não se sabe. Porque os indianos também são escuros. Mas alguns não são escuros na Índia, né? É uma mistura, né? Uma mistura de várias raças extraterrestres que acabaram se acasalando aqui e deram outras raças. E foi assim que não existe raça pura. Esses alemães nazistas e os judeus que se acham, as duas raças que se acham raça pura, me desculpem, mas vão para aquele lugar, porque não existe, nem no universo, nem nos outros planetas existe, porque eles, quando invadem outros planetas, eles se acasalam com os seres de outros planetas. Abre a inteligência, tá? Se acham os deuses aqui. Então também há uma historinha sobre os capelinos, que a raça branca dos capelinos é porque era uma raça branca que veio aqui. Pode ser até que eles fossem brancos. Mas tudo é misturado, gente. Caraca. Temos que respeitar as raças. Sejam elas daqui ou sejam elas lá de outros planetas. Não existe. Os únicos seres puros são os que nunca encarnaram, que foram feitos para não encarnar. Segundo o estudo das energias, o Criador fez seres para não reencarnar, não encarnar, que são, estou vendo um negócio aqui no meu dedo, pensei que era alguma farpa, mas acho que não. Então, são os anjos, arcanjos, os seres que também fazem vidas, mas que são pura luz. Esses, como o exemplo, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel e outros por aí. Eles é que são puros. Quando certas raças extraterrestres, que são pura luz, que eles vão fazer um filho, que não transam materialmente, porque eles não são matéria, eles são pura luz. Eles são puros, porque a luz é pura. A centelha do Criador é pura. Aí ela vai se juntar a outra para a criação, até vira matéria. Aí já não é pura, já é composta de vários componentes, certo? Bom, então, quando houve o afundamento e então os sobreviventes os colocaram lá e alguns conseguiram ir, outros foram colocados lá na Lemúria, e os que tinham evoluído na escola de Narcal, na Lemúria, foram para a Atlântida quando a Lemúria desceu. Então, senhores, esses da Lemúria... Então, quando o cientista diz que nós somos descendentes dos seres da África, eles também não estão errados, né? Lógico, não estão errados. Mas só que... Por que eu estou falando esse vídeo? Só que eu quero chamar a atenção
que nem todos nós somos descendentes dos africanos, dos escravos que foram feitos lá e que foram levados para a Lemúria e depois foram chamados para a Atlântida, quando a Lemúria também afundou e eles se espalharam. Então, eles se espalharam para a América Central, América do Sul, né? Peru, Equador, parte da Amazônia, foram lá para o México, os futuros maias, né? Foram para o Tibete, que é descendentes daqueles os monges tibetanos lá, Tibete, enfim, e outros lugares, Monte Shasta, por aí. Então, nós somos descendentes uns dos outros. Mas nem todos são descendentes dessas pessoas que foram criadas, foram feitas para serem escravos lá na África. Por quê? Porque vieram muitas raças para cá. Então, muitos de nós somos descendentes de pleiadianos, só pleiadianos, de reptilianos, porque os escravos têm genes reptilianos, junto com seres primitivos que tinham aqui na Terra, foram feitos. Nós somos descendentes de outras raças, de felinos, andromedanos, aquele que eu falei há um bocado de seres de capela, que eram bancos, que eram não sei o quê. Somos descendentes de raças, até de insectoides, raças que tem assim, né? Olha, tem um monte de raças, são milhares de raças extraterrestres. Alguns tiveram acidentes com as naves e tiveram que ficar aqui, né? E depois se acasalam, os descendentes deles se acasalam com outros. Então, não existe raça pura. A finalidade desse vídeo que eu estou fazendo hoje é para esclarecer isso. Os cientistas ficam falando e aí a pessoa aceita. Não, nós temos que raciocinar que nem todos somos. Certo? Agora, começaram a se misturar. Claro. E aí a gente... E temos ainda uma coisa chocante, que é verdadeira. Uma coisa chocante. Que muitos seres transaram com animais. E alguns animais, embora não haja compatibilidade do sêmen ou do ovário da mulher com o animal, mas aconteceu alguns animais terem filhotes com estranhos, vamos dizer, né? Com partes de animais, com partes de pessoas, vamos dizer, e partes de animais. E também temos aquelas chocantes experiências que é o minotauro, é a sereia, pessoas com mais de um braço, etc., que foram experiências de geneticistas extraterrestres, que quiseram fazer experiências, que ainda fazem hoje, essas experiências horrorosas. E aí soltam por aí, depois soltam por aí. Fizeram, aí soltam. Soltam no mar, soltaram as sereias no mar, soltam lá na selva seres estranhos que ainda fazem. Então temos que, por isso que eu digo, é bom saber um pouco de tudo para a gente encaixar as coisas. As pessoas ficam muito confusas, porque eu tive um período com tanta informação que eu tive muita confusa. Muita gente diz, cuidado que você pode ficar maluco. E é verdade, a pessoa pode ficar perturbada, é verdade. Então você tem que botar a tua cabeça friamente e pensar friamente. Comparar as coisas, raciocinar, isso está certo, isso se encaixa aqui,
como aconteceu isso? Vamos pesquisar por que aconteceu. Então é preciso. Então eu estou dando estou mastigando para vocês aí, para os que ficarem confusos, porque a realidade é essa mesmo. A realidade é essa. Nem todos descendemos daqueles seres lá. Outros vieram diretamente cumprir a missão alguns anos atrás, há 100 anos atrás, e outros são descendentes ainda lá somos descendentes dos seres de Atlântida. Mas os seres de Atlântida são os mesmos que eram da Lemúria. Os seres da Lemúria são os mesmos que eram escravos lá em Goldelândia, lá do sudeste da África. E os escravos são descendentes com genes reptilianos e do primata que tinha aqui na Terra. E outros seres que já estavam aqui são descendentes ou ficaram aprisionados aqui de várias raças que estiveram aqui antes desses invasores. E chega no fim, todo ser humano, a conclusão, todo ser humano tem um gene extraterrestre. Só os primitivos, como os primatas, os macaquinhos, os gorilas, né? Porque eu não sei se também, dentre esses seres que eram daqui da própria Terra, eles fizeram alguma experiência e nasceu outro tipo de macaco, né? A gente também não sabe. Porque eles parecem gente. Não sabe se tem mistura de gene humano com experiências que fizeram. A gente não sabe disso. Então, senhores, o que eu queria dizer é isso. E agora nós estamos, infelizmente, aterrador. Estamos numa fase em que o ser humano, não totalmente, mas 90% do ser humano pode ser extinto. Por quê? Uma das facções da nova ordem mundial, porque elas são divididas em duas, está colocando a IA. A IA é a inteligência artificial, então estão colocando robôs, inteligência artificial como se fossem humanos e raciocinando como humanos, e agora fizeram um tal de robô que se autoproduz. Então aqueles filmes de ficção que a gente via está acontecendo. Infelizmente, agora, os espíritos, os nossos espíritos são eternos, salvo pelo que eu pesquisei, gente, há uma possibilidade do espírito se desintegrar. Então, mas, vamos dizer, a maioria, 98%, vamos dizer 99%, é eterno, mas há uma forma que pode ser desintegrado. Mas como está muito confuso isso, eu não vou dizer aqui neste vídeo como é que o espírito pode se desintegrar, quer dizer, a pessoa some, né? A vida vira centelhazinhas novamente. Bom, mas há uma que é importante eu voltar a falar nisso, que a gente pode perder a nossa personalidade. Nosso espírito tem a nossa personalidade, a mente está no espírito. Então, é quando você quer ir para o todo. E é um erro quando a pessoa diz assim, fulano foi para o todo, ou ela própria deseja ir para o todo.
e por todo aí para aquele foco de luz que é o Criador primordial, né? Ou para o todo, vira centelha, quer dizer, ela perde a personalidade. Eu digo isso porque os pleiadianos contam que eles vieram para cá para não ir para o todo, lá para o Criador, que eles tinham duas opções. Então eles vieram para cá para fazer vidas. E eles não falaram, mas a gente raciocina que eles fizeram a vida material, talvez do ser humano, para aqueles espíritos que ficaram desintegrados quando houve a implosão do planeta deles, habitar, para eles poderem habitar aqui na matéria, né? Eu chego a essa conclusão. Eles não falam isso, só disseram que vieram fazer vidas, mas não disseram esse detalhe que eu estou raciocinando. Então é isso, senhores. Mas esses desencarnes coletivos, essas catástrofes naturais e as artificiais feitas pela nova ordem mundial, pelo projeto HARP, que há desencarne porque fizeram uma experiência, né? Aí foi o que foi. Então, vocês não se preocupem, porque as naves andam por aí para pegar os nossos espíritos, para levar, para colocá-los. Uns irão ficar adormecidos durante anos e anos. Outros irão já reencarnar em outros planetas, numa terceira dimensão. Outros que são mais evoluídos vão para outros lugares. Talvez alguns para as escolas espirituais. Então não fiquem preocupados em vai acabar a raça humana. Não é bem assim. Pode acabar assim, o físico, mas haverá outros seres. Eles podem não conseguir fazer seres iguaizinhos como a gente é, igual ao ser humano. E os que conseguirem ficar aqui, que a nova ordem mundial vai permitir que sobrevivam, vão ser escravos desses seres que nos manipulam, que são os draconianos, ou reptilianos, insectoides e outros. Infelizmente, outros seres humanos vão deixar eles procriar, porque muitos deles se alimentam de seres humanos. É chocante, mas eu tenho que falar isso. Então, muitos seres humanos vão servir de alimentação deles. Então, era muito bom não ficar nenhum ser humano aqui, porque eu quero ver, eles estão fazendo robôs, vão se alimentar dos robôs? Eles se alimentam mais de ser humano do que até dos animais, então, porque eles nos acham inferiores. Nós somos inferiores, nós temos gene deles, né? De seres extraterrestres. Se nós fôssemos inferiores, nós não teríamos evoluído lá na Lemúria. Porque quem se interessou em evoluir, conseguimos ter poderes mentais, até de construir coisas através da mente, como Todd relata. Ele foi um dos que evoluíram lá na Lemúria e na Atlântida. Todd, Ra e um outro. E muitos deles, esses são, vamos dizer, são os principais, né? Os principais, mas todos eles que faziam parte da escola de Naakal, lá na Lemúria, todos eles evoluíram. E eles ficaram separados, homens separados, mulheres separadas. Então tinha a parte das mulheres que estavam lá evoluindo e a parte dos homens que estavam evoluindo. Já começou a separação do feminino e do masculino naquela época, veja só. Eles não ficavam, talvez para evitar isso mesmo, né? De ficar sentindo atração, aquela coisa toda. Aí, com os anos, as coisas eles foram esquecendo, ficou tudo deturpado, né?
Aí começaram com aquela ignorância de oferecer a mulher virgem, jovenzinha, virgem para o Deus. É o Deus do mal, né? Porque Deus não quer isso, ele não faz as criações para, né? Então, muitos grupos começaram a evoluir. Depois de evoluir, começaram a involuir. E aí começaram com essas práticas, as práticas satânicas. E essas práticas também satânicas, elas vêm dos reptilianos, né? Não sei se dos draconianos também, talvez. Há muita confusão de confundir draconiano com reptiliano. Há diferenças deles. Então as pessoas com os anos vão regredindo, é impressionante. Elas vão evoluindo tecnicamente e evoluindo espiritualmente. Infelizmente é isso. Tanto que você agora não encontra, assim, é raro encontrar um clarividente. E no passado havia muitos, isso é a evolução do espírito. Mas a maioria deles foi queimado na fogueira, denominado bruxos, e que serviam ao Satanás. Quando os que mandavam, que era a futura Igreja Católica, mandavam fazer isso, eles é que eram os pertencentes ao que, entre aspas, se denomina diabo, que estão servindo às forças do mal, aos espíritos, servindo aos espíritos que evoluíram os poderes, mas que usam os poderes para o mal. Entendam bem, não existe Satanás nem diabo. Satanás é uma denominação de um ser que se voltou para o mal. São seres como a gente, espíritos que também já não querem reencarnar, mas que são maus, que servem à maldade e que são denominados, Satanás, não sei o quê. E esses seres evocam esses espíritos e oferecem esse sacrifício de humanos e de crianças e de jovens e se alimentam dos órgãos dos jovens e das crianças e ainda mais praticam ato sexual antes de fazer esse sacrifício, por causa dos elementos que dá no sangue, porque eles vão se alimentar também do sangue desses seres em sacrifício, e depois oferecem a esses espíritos atrasados que estão lá do outro lado. E essa ignorância que está predominando aqui na Terra. Os seres, os que trabalham em centros de Umbanda, e os seres que, nós, os humanos que trabalham como médiuns em centros de Umbanda, e centros que não é Umbanda, de terreiro, que é candomblé. Isso não é Umbanda, confundem, não é. Eu pensei que era um ramo da Umbanda, mas não é, isso é outra coisa. Então, tem-se o hábito de oferecer, colocar para o preto velho, para o caboclo, né? Oferecer, botar um café, ou as pessoas para o santo oferecer uma flor e botar. Bom, o que me foi informado por um ser que se comunicava com os pleiadianos, que essas entidades, elas não precisam disso. Agora, é claro, é um oferecimento para agradar, né? Mas diz que não há necessidade, que eles não precisam disso. No entanto, a outra linha que trabalha com as duas coisas, com o bem e com o mal, que é o candomblé e outros semelhantes, então eles vão oferecer certos guias, oferecem a cachaça, oferecem o charuto, etc. No entanto,
esses guias que se diz, eles trabalham para o mal. No entanto, eles também trabalham nos centros cristãos. Tá? Por quê? Porque eles vão trabalhar para retirar, vamos dizer, os obsessores, para esmachar a macumba dos outros. Eu estou esclarecendo isso porque tem pessoas ficam apavoradas. Tem pessoas que dizem assim, vai lá comprar que tem na casa que vende coisas de Umbanda. Eles ficam apavorados. Eu não chego nem perto. Pô, eu me sinto tão bem quando eu entro nessas casas que vendem as coisas, artigos espirituais, artigos também de Umbanda. Gente, eu me sinto bem. Eu sinto uma força lá, sabe, mano? Eu me sinto bem. Eu custei para entender por que que existem esses seres voltados a certas práticas. Eu estou falando de seres em espírito. Mas eles é que trabalham com a lei do Criador, gente. Quando foi visto que meu tio estava lá, que me criou, estava lá no umbral, um dos piores umbrais, porque tem várias escalas de umbral, eles disseram, os que tomam conta lá são os reptilianos, não estavam deixando os que resgatam as pessoas entrar lá para resgatar o tio. Porque ele estava algemado, ele tentou, e aquilo era dentro da caverna. Eu cheguei a ver, me deram uma clarividência de eu ver, era assim, um negócio assim arredondado, uma escuridão lá dentro. Vi só a caverna, eu não vi meu tio, não vi nada. Diz que estava acorrentado porque ele tentava fugir e eles não deixavam ele fugir. Então, porque estavam fazendo justiça ali. Meu tio não acreditava em Deus, não rezava nada, mas só andava atrás de padre, tinha amigos padre. E ainda ajudou aí a construir uma igreja aqui no Rio de Janeiro, ali no Engenho Novo, no bairro do Engenho Novo. Mas o que ele fazia, né? O que ele fazia com a esposa. E ele traía a esposa, com mulheres também. Então, muita coisa. Eu devia ter uns 4 anos de idade, porque eu fui fazer uma coisa para apoiar a minha tia, porque estava ameaçando que ia bater na minha tia. Ele me deu uma bofetada na cara. Eu, criancinha, fui parar longe, sentada. E eu creio que um dos problemas que eu tenho na coluna deve ter sido dessa época, porque eu custei muito para me levantar. Minha tia correu, disse, tadinha, uma criança. E eu não quis nem ajuda por orgulho, né? Uma criança, eu tinha, como que eles vão mostrar que eu não estou sentindo? E eu era uma criança que não conseguia correr como as minhas colegas, eu custava. Deve ter a vértebra, né? Entrado na outra, alguma coisa. Aconteceu. E um dos problemas acho que deve ter sido isso. Então, as coisas, estou relatando isso, não é para desabafo, é para exemplo. Pessoas são capazes, ela está falando isso para desabafar. Meu Deus, eu tenho que dar exemplos. Então, como eu passei, eu estou dando. Não tenho esse problema mais, já tive esse problema. Até chorava quando eu lembrava dessas coisas. Não, eu estou curada. Então, por que ele estava lá? Veja tantas coisas que ele fez. Uma criança, bater numa criança. Que a criança nem sabe o que estava fazendo, mas eu já tinha a noção de que o que ele estava fazendo era errado. Aquele homem de 1,80 m, fortão, com força, estava errado. E uma bobagem, por causa de uma bobagem. Ele me mandou calar a boca, eu não calei. Eu não calei, não tive medo. Eu era uma criança que não tinha medo. Engraçado, a gente vai até adquirindo. Eu não tinha medo. Era uma criança corajosa. Até enfrentava ele, enfrentei mesmo em criança ele, de outras coisas. Então ele estava lá, né? Tinha razão de estar lá. Então esses seres, como reptilianos e outros semelhantes, eles estão aí para fazer a justiça. Então o que é que a gente chega à conclusão? Tem que ter o bem e o mal. Só que quando o mal
prevalece muita quantidade, pronto, que é o que está acontecendo, aí dá zebra. Aí acontece tudo errado, ó, tudo errado, tem que ter o equilíbrio. A balança, o equilíbrio que o Buda ensinou. Tem que ter o equilíbrio, não pode ser assim. Equilíbrio da balança, né? Assim, assim. Agora, assim, se o bem ficar assim, ou o mal ficar assim, vai tudo por água abaixo. Tem que ter o equilíbrio. É como as nossas emoções, nós temos tudo dentro de nós, mas temos que ter o equilíbrio. Ou seja, saber usar o medo quando é preciso. Vamos dizer, o choro quando é preciso, o riso quando é preciso. Não é como eu conheci uma ex-amiga que quando me acompanhou lá no hospital Tantaraí, porque eu fraturei um dedo do meu pé com a bengala porque ela era muito gorda e ela tinha dificuldade de andar. Então, quando ela fez isso, ela me desequilibrou. Aí eu para não cair, botei a bengala, não olhei, botei a bengala com toda a força no meu pé. Ah, que dor horrorosa, fraturei. Ela começava a rir. Ela dizia mesmo, eu quando vejo essas coisas ruins acontecer e tal, eu fico rindo. Ela ria do mal dos outros. Isso é um desequilíbrio. O que ela deveria sentir? Deveria sentir compaixão, pesar, né? Deveria sentir tristeza. Há muitas raças de extraterrestres que não entendem o comportamento humano. Já me falaram isso. Gente que teve contato, né, com extraterrestre. Pô, eles não entendem que quando as pessoas riem, quando deveriam chorar, choram quando deveriam sentir alegria. É o caso do artista. Eu vejo assim, os artistas quando ganham um prêmio começam a chorar. Então não deveriam sentir alegria? Deveriam sentir alegria por ganhar um prêmio. Meio estranho, né? Dizem palavrões quando o time de futebol ganha, quando deveriam mostrar alegria. Ficam dizendo palavrões, como tem vizinhos aqui que eu escuto, que absurdo. Tanto dizem quando perdem, quando ganham, né? Também tem isso. Um absurdo. E, sei lá, não vou nem falar mais nada, porque quer dizer, está tudo desequilibrado. Muito desequilíbrio. Pessoas como um porteiro alcoólatra que foi despedido porque ele só vivia bebendo, né? Eu disse, mas por que você bebe? Eu sei que faz mal, mas eu bebo sim. Perdeu o emprego, foi catar latinha na rua. Porque as pessoas não conseguem sair daquilo que vem que é errado. Sair dos maus costumes. Não conseguem evoluir porque não conseguem sair daquelas coisas que foi uma lavagem cerebral em seu cérebro, né? Vocês deveriam perguntar para si mesmo para ver se descobre uma maneira de cair fora disso. Eu para evoluir, quando até saía na rua, eu dizia para mim mesma, eu sou luz, eu sou luz. Eu mantenho meu elo com o Criador primordial, eu sou luz, eu quero desenvolver meu amor incondicional. Estou vendo aqui a tomada porque a bateria está indo embora aqui
do computador. Pois é, senhores, eu então fiz. Sempre é bom a gente recordar e falar certas coisas que já falou em partes nos vídeos, porque vem pessoas novas que às vezes não vão acessar os primeiros vídeos do canal, então, e outras estão com muitas dúvidas. Então sempre é bom a gente falar em coisas que já falou. E falo de uma outra maneira, quer dizer, as coisas mais ligadas, né? Fica, eu acho que bem mais fácil. Se eu esquecer alguma coisa, não sei, fica para a próxima. Senhores, então tudo de bom, paz e luz a todos. Tchau, tchau.